Voltei, Recife. Eu demoro, gente, mas eu não tardo. Demorar é tardar, mas tudo bem. Voltei, gente, e hoje, como vocês viram já pela capinha, eu vou falar, gente, de como eu consegui a proeza, não vou nem falar que é um milagre, a proeza, talvez é um milagre também, não sei, de ter o meu visto de residente permanente, né, neste caso o Green Card, aqui dos Estados Unidos, em apenas 2 meses e 12 dias, gente. Foi assim, virado pra lua, foi esse rolê. Muita sorte. Mas com vários fatores também que ajudaram esse processo ser mais rápido, que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo aqui. Bom, hoje eu vou contar pra vocês, eu não vou detalhar quais foram os documentos, quais foram as forms, né, porque, gente, é muita coisa, é muito documento, é um bolo, ó, desse tamanho de documento que você tem que enviar para poder começar e dar entrada no processo de residência permanente, o Green Card, aqui nos Estados Unidos. Se você não conhece ainda a história de como eu conheci o meu marido aqui nos Estados Unidos, eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo o nosso vídeo anterior também, tá, gente? Se quiser dar uma olhada assim em todos os vídeos, Titi agradece. Então eu conto nesse vídeo anterior como eu conheci o meu marido. Então, casamos, beleza. Qual é o próximo passo, gente? Da entrada no Green Card. O maravilhoso, porém temeroso Green Card. Bom, eu e o Brian, a gente casou no dia, não é, Rabed? 8 de fevereiro de 2021. Nós nos casamos na Flórida e aí a gente se mudou pra Porto Rico. Inclusive, gente, aqui no fundo, ó, deixei rolando, queria que o áudio estivesse rolando, mas não vai dar. O show do cantor porto-riquenho, artista porto-riquenho, o nome dele é Bad Bunny. Então, talvez vocês provavelmente já conhecem, ele é famosíssimo, adorado aqui em Porto Rico. E para deixar de referência alguns dos artistas, Porto Rico ele exporta muito artista e atleta para os Estados Unidos, especialmente jogadores de beisebol e artistas, né, a música, como, por exemplo, Bad Bunny, Daddy Yankee, J-Lo, né, J-Lo, apesar dela ter nascido no Stateside, a família dela é porto-riquenha, né, os pais são porto-riquenhos, ela fala o espanhol porto-riquenho, ela é super, like, proud, orgulhosa de ser porto-riquenha. Quem mais? Gente, vocês lembram no Brasil que ele era famosíssimo, o Walter Mercado? Vocês lembram dele? Pois é, porto-riquenho. Bom, Bruno Mars. O Bruno Mars, ele tem alguma descendênciazinha assim de Porto Rico. Acho que ele é uma mistura de, sei lá, Havaí, Ásia, Porto Rico, sei lá. Não sei se estou falando asneiro ou não. Mas enfim, tá ele ali no fundo. Foi semana passada esse show. Gente, Porto Rico é uma ilha, né, relativamente pequena. São aproximadamente 3 milhões de pessoas que vivem aqui. Gente, esse cara aqui no fundo, ele lotou não só o estádio, mas tipo a cidade, né, San Juan, que é a capital de Porto Rico. Todas as ruas, assim, são ruas bem pequenininhas, lembra bastante o Pelourinho, San Juan, lembra bastante Paraty, no Rio. Então são aquelas casas com aquela arquitetura linda, super antiga, colonial, mas as ruazinhas assim, estreitas. Gente, todas as ruas tomada de gente dançando, foi muito feliz. Não soube do show, porque apesar, né, de saber quem é o Bad Bunny, não é o tipo de música que eu gosto, mas, gente, se eu soubesse eu teria ido, porque pareceu ser bem legal o rolê. E também, gente, tô de volta em Porto Rico, tá? O vídeo anterior eu tava na Flórida, tô de volta em Porto Rico. Mas San Juan, que é a capital, eu moro a 2 horas de San Juan. Tipo, San Juan tá aqui na ilha, eu moro aqui, do outro lado da ilha. Então, né,
Não sou tão fã assim pra dirigir 4 horas, né? 2 pra ir, 2 pra voltar. Vamos falar da residência permanente, que é o que interessa. Casei, beleza, mudamos pra Porto Rico. E agora, né? Vamos dar entrada no nosso processo, no meu processo, né? De residência permanente. Balançou aí, né? Que eu chutei a câmera aqui. Por onde nós começamos? Bom, antes quando a gente casou, eu comecei a estudar sobre todo o processo para dar entrada no Green Card, né? Tudo que eu ia precisar, gente, de documento, como funcionava o processo, para onde ia, né? Como que tinha que ser. E então eu estava bem preparada já no quesito de documento, no quesito de saber qual eram os passos, né, de onde começava a linha do tempo mesmo, né, a timeline, da onde começava o processo e aonde terminava. Porque na verdade quando você pega o Green Card, ele não termina o processo, né? Ele não termina até você ter a cidadania. Bom, o meu caso, né? Eu acho que eu tenho um vídeo aqui anterior também que eu conto como eu consegui o meu visto de turista. E aí eu me mudei pra cá com o meu visto de turista, fiquei 6 meses e aí eu conheci o Brian, falei, não, vou ficar mais 6 meses, né, gente? Conheci o amor da minha vida, tem mais nada pra mim lá no Brasil, no sentido de amor, de trabalho, gente, tem minha família, tem meus amigos, saudades todo dia. Enfim, falei, vou estender meu visto de turista. Estendi o meu visto de turista, fiz o processo, tal, escrevi a carta dizendo quais eram os motivadores, né? Porque eu queria ficar mais 6 meses nos Estados Unidos. Escrevi qual era realmente a minha intenção, especialmente enquanto artista, né? Que era realmente viajar os Estados Unidos para conhecer a música, né? Para conhecer o que os artistas estavam fazendo, né? O que as pessoas estavam cantando, né? Qual era a influência mesmo em cada estado do R&B, da soul music, do hip hop, enfim. Aprovaram a minha extensão com 1 mês. Eu acho que a imigração gosta de mim, viu? Porque, nossa senhora, é um processinho rápido, meu. E aprovaram a minha extensão com 1 mês de processo, me deram mais 6 meses. Falei, opa, 6 meses, legal, aprovaram em fevereiro. Em março nós tivemos, tudo fechou, né? O país fechou, tudo fechou. Mas aí começou a minha história de amor, né? Foi aí que eu e o Brian, a gente selou realmente a nossa relação, a gente selou o nosso amor, porque a gente acabou passando, tipo, 1 ano intocado junto. E aí, claro, ia vencer o meu 6º mês, a gente no meio da pandemia, o Brasil fechado, tudo fechado, eu dei entrada para estender novamente por mais 6 meses. Porém, entretanto, todavia, né, com o país todo fechado, os processos, eles pararam, né, literalmente falando. Então, o meu foi rolando. Enquanto você está esperando o seu status, né, você teoricamente tá tudo bem para ficar no país. E aí eu e o Brian, a gente já estava praticamente morando junto, e aí nós tivemos a conversa de mudar para Porto Rico e tal. E aí ele me pediu em casamento, a gente casou e depois a gente mudou para cá. O meu processo todo ele aconteceu em Porto Rico. Então esse foi um fator também que ajudou muito com que o meu processo fosse mais rápido, apesar de que de 2021 até 2021 os processos da USCIS, a USCIS é a parte governamental que cuida de toda a imigração dos Estados Unidos. Ela passou a ser digital. Então, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, muitas pessoas que entraram e começaram o processo, né, até 2021, o processo ficou muito lento. Sempre foi muito lento, né? Porque é muito papel, gente, é muita coisa. O meu foi tipo um calhamaço desse tamanho, de papel. E aí chegou 2022, a USCIS entrou já num formato digital.
Então eu entrei nessa leva do digital. Apesar de ter casado em 2021, a gente se mudou para Porto Rico. E, bom, uma das coisas que o americano, a pessoa que você casa, né, o cidadão americano, e até o green card holder, né, que são as pessoas que têm green card, que se casam, essas pessoas também podem passar o green card para outras pessoas, para outras pessoas, ó, para a pessoa que ela casar. Tem umas regrinhas e tal para que isso aconteça, mas enfim, uma das coisas é, você, o cidadão, o marido, né, ou a esposa, ou whatever, ela precisa estar com o quê? Os impostos dela em dia. Ela tem uma renda mínima que ela precisa fazer, né, então acho que são 28 mil por ano é o que o seu esposo, esposa, o parceiro, vou falar parceiro, precisa fazer no ano de renda para que você possa dar entrada no processo, né? As pessoas que não batem esse valor por ano, você pode ter um sponsor, né? Que é uma pessoa que faz essa renda e que vai lá assinar o processo para você. Enfim, nós não precisamos de sponsor, mas quando a gente mudou para Porto Rico, o Brian, ele teve... ele acabou pegando algumas questões de mudança mesmo da residência para cá, de impostos e tal, e isso ficou enrolado, né? Com contador, é contador daqui, é contador dos Estados Unidos, e a gente quando mudou para cá, ele já mudou para cá trabalhando, né? Ele é capitão de iate de luxo, então ele já chegou trabalhando, e eu também, né? Apesar de que as pessoas que vem com visto de turista, que vem com visto de estudante, a menos que você tenha OPT, no caso de estudante, não pode trabalhar. Gente, eu não estou fora da regra, tá? Mas eu trabalhei, gente, todo mundo trabalha. A maioria das pessoas trabalha, a menos que você casou com um conde aqui nos Estados Unidos, as pessoas trabalham. A maioria das pessoas trabalham de coisas que não mostram na internet também, gente. Mas enfim, não é a pauta. Se você quiser saber dessa pauta fofoquinha, deixa aqui no comentário que talvez eu grave um vídeo pra gente. E aí a gente entrou nesse ritmo de trabalhar e não consegue o contador daqui, não consegue o contador de lá, o tempo foi passando. Passou quase um ano, gente, e eu não tinha dado entrada no meu processo. Mas, gente, hoje eu penso, graças a Deus que eu não tinha dado entrada no meu processo, gente. Olha como Deus é bom o tempo todo. E Porto Rico, gente, é uma ilha, né? Então eu tava fazendo coisas, trabalhando com coisas online, eu tava trabalhando no iate também, né? Muito mais esporádico, não como uma funcionária, mas eu tava lá ajudando o Brian, né? Então no começo, os primeiros 4, 5 meses era só eu e ele no barco, e aí depois, né, enfim, contratou outras pessoas e eu fui pra casa trabalhar de casa, né, tentar também achar o meu rumo aqui em Porto Rico. Principalmente por Porto Rico ser uma ilha, aqui foi muito mais fechado ainda a questão, né, do vírus e tal. E continua até hoje, tá, gente? Hoje, por exemplo, no stateside, né, nos Estados Unidos, Flórida, gente, ninguém usa máscara. Aqui as pessoas ainda usam máscara. Tanto que às vezes, tipo, a gente sai, você não é obrigado a usar, mas todo mundo usa. Então a gente acaba usando também, porque a gente se sente até mal de, tipo, não tá usando a máscara. Mas eu acho que 87% da ilha já é vacinada, então, né, é mais um cuidado mesmo com o outro e tal. Enfim, aí chegou fevereiro, gente, ainda tive lá um ano para estudar muito sobre Green Card. E aí você pode, se você fala inglês, se você se sente seguro, você pode fazer o seu processo sozinho, desde que, claro, né, o seu processo seja um processo simples. O meu processo, ele foi um processo simples, eu não tenho problema com a justiça, eu não tenho corte, eu não tenho, né, gente, sou foragida, não sou criminosa, nada. Então, eu poderia fazer sozinha, mas, gente, é o visto, né, da sua residência permanente nos Estados Unidos, né? Então eu não queria errar, eu não queria
eu não queria eu fazer, eu não me senti segura de eu ir lá e preencher todas as forms e tal. Depois que eu vi o processo todo pronto, eu falei, gente, eu poderia fazer sim. Mas, gente, não. Então eu poderia contratar um advogado, eu consultei um advogado, né, então, porque o Brian, ele queria muito que eu fizesse com um advogado. E aí eu falei pra ele, não acho que vale a pena. Né, a advogada, eles cobram em média 4, 5 mil dólares pra fazer o processo. E eu falei, gente, eu ainda falei pra ele, eu não acho que a gente devia gastar, tipo, 5 mil dólares pra fazer esse processo, porque é um processo simples, né, não tem muito. Enfim, aí consultei o advogado, 5 mil dólares. Falei, então vamos ver uma paralegal. Consultei uma paralegal, era 1.200 dólares, eu acho. Falei, e aí eu caí num grupo, né, que chama Casei e Agora. E aí lá, eu peguei 2 contatos de 2 pessoas que fazem assessoria para Green Card. Elas não são advogadas, elas não são paralegal, mas elas são certificadas a dar assessoria em Green Card por casamento, acho que visto de noiva, o CR1 também, que é um outro tipo de visto para as pessoas que, sei lá, acho que casam no Brasil e aí se mudam para cá. E, enfim, a assessoria ia custar, acho que 800 dólares. Falei, bom, legal, curti a assessoria. A Bárbara que fez a minha assessoria, gente, se vocês precisarem de assessoria, deixe uma mensagem para mim que eu passo o contato dela para vocês, né? Não vou passar o contato dela aqui porque eu também não pedi autorização para ela para passar contato nem nada. Bom, comecei o processo com a Bárbara, preenchi todos os formulários com todas as nossas informações, enviei para ela online todos os nossos documentos, isso aí tive que pedir minha certidão de nascimento, que ela precisa ser a certidão de nascimento de inteiro teor, uma certidão de nascimento nova. Aí eu mesma fiz a tradução da minha carteira de vacinação, eu mesma fiz a tradução da minha certidão de nascimento, porque ela precisa ser traduzida e certificada. Né? Então, a certificação você precisa de uma pessoa que fale português e inglês, que faça a tradução e assine certificando que aquela pessoa, ela fala os 2 idiomas. Então, eu assinei as minhas 2. Enfim, todos os meus documentos, né? Carteira de vacinação, certidão de nascimento, passaporte, o meu visto. Ainda bem, gente, que 2021, acho que foi 2020, né? Que ainda valia uma regra do governo Trump, né? Que você tinha que dar diploma, que você tinha que certificar, validar diploma, que você... Né, não poderia ter usado nenhum benefício do governo enquanto você morava aqui, ou sei lá, hospital de graça, Medicaid, Medicare, nada. Então essa forma caiu, porque, gente, para validar os diplomas aqui, eu tô passando por esse processo agora, inclusive, de tentar validar os meus créditos universitários para trazer para cá, para fazer cursos, para tirar licença, para faculdade, todas essas coisas, gente, esse processo assim, chato pra caramba. E aí os documentos do Brian, né, que é também certidão de nascimento, cartão do Social Security, que é o nosso CPF, gente, juntei aquela documentaiada toda, e as taxes dele, né, que são os impostos dos últimos 3 anos. A papelada mesmo seria do último ano, que foi 2021. Gente, como é que chama, gente? Pausa. Gente, Porto Rico é isso aqui o dia inteiro, em todos os carros, em todos os lugares. É uma loucura. Pra vocês terem uma ideia, voltando só rapidinho aqui no Bad Bunny. Isso aqui é a TV ao vivo, tá? A Telemundo é como se fosse, sei lá, a Globo daqui. O cara tá tocando 3 horas de show na TV aberta aqui, a TV principal. Puxado, mas cala a boca que a gente tem mais o que falar aqui. Enfim, peguei os impostos dele, os bank statements, que é o negócio do banco lá, todo mês que entra na... Gente,
Esqueci, gente, acontece, tá? Acontece muito, não é frescura não, né? Acho que eu já falei isso. Eu falo, eu falo que eu tô emburrecendo nas 3 línguas. Porque eu tô esquecendo muito as palavras em português. Mas aí às vezes eu esqueço em inglês, eu esqueço em português e lembro em espanhol, às vezes eu esqueço das 3. Gente, isso aconteceu hoje, inclusive. Eu fiquei, sei lá, uns 40 minutos tentando lembrar de uma palavra, falando com uma amiga, e eu tive que explicar pra ela o que era, pra ela falar pra mim em português a palavra. Gente, já são 3 anos, né, que você só fala, assim, né, literalmente verbaliza em inglês, então acontece, tá, gente? Eu tô falando com vocês aqui, eu tô tentando pensar como que é o bank statement em português. Extrato bancário. De todas as contas dele de 1 ano. E aí as fotos, né? Porque o que é basicamente você pegar a sua residência, né? Você precisa provar que o seu casamento ele é legítimo, né? Você precisa provar que você está casada com a pessoa que você ama, com a pessoa que você escolheu estar em matrimônio. E que, se Deus quiser, é a pessoa que você vai viver o resto da sua vida, né, gente? Que é pra isso que a gente casa. Não todo mundo. Não é da minha conta. Eu casei com o homem da minha vida e quero continuar casada para sempre, todo sempre. Fique casado comigo. Enfim, juntei tudo, mandei pra Bárbara, ela conferiu tudo. E aí tive que montar o álbum de fotos, né? E aí são todos... Você precisa provar que o seu relacionamento é real, né? E como você prova? Você prova com conta conjunta, você você prova com seguro de saúde junto, você cobra com conta bancária junto, né? Porque aqui nos Estados Unidos, casar é muito sério, né? Casar é realmente... os americanos, né? Não tô dizendo todos, tá, gente? Mas a grande maioria, gente, a grande. Eu ainda não conheci um americano canalha. As pessoas, elas casam com a intenção de casar mesmo, de parceria, de tipo, olha, o que é teu é meu, o que é meu é meu. Claro, né, gente, as pessoas que são muito ricas, você precisa fazer um prenup, né, que é um acordo pré-nupcial, pós-casamento. Gente, aqui é o país da liberdade, né? Então as pessoas, elas são livres para fazer o que elas bem entendem, para casar da forma que elas quiserem, gente, sem regra, né? Que tenha aquelas cláusulas estranhas que os artistas de Hollywood têm, né? Que tipo, olha, se você trair, paga uma multa de 1 bilhão, gente. Eu amo isso, né? A liberdade. E as pessoas respeitam a liberdade das outras pessoas. Enfim, foi o meu caso, a gente casou, feliz, contente, montei as fotos, né? E aí eu montei de forma cronológica, desde quando a gente se conheceu até quando eu mandei o processo. Mandei o processo agora, 2022, mandei no dia, sei lá, que eu não lembro, fevereiro de 2022. Foi literalmente quando a gente fez 1 ano, um pouco depois que a gente fez 1 ano de casamento. Foi isso. E mandei, juntei as fotos, aí juntei ticket de viagem, de avião, de quando a gente viajou junto, né? Os americanos, eles mandam muito cartão, né? Muito cartão. Então eu tenho, gente, uma pilha da família do Brian de cartão, que, gente, a minha sogra, ela me manda cartão do nada, assim, ela tá lá em Nova York, ela manda pelo correio cartão pra gente. Então eu recebi da família toda, dos amigos, cartão de parabéns, do casamento, cartão de feliz aniversário, a mãe dele mandou, tipo, cartão de quando a gente fez 1 ano de casamento, sei lá, convite do batizado das sobrinhas, né, do Brian, das crianças. Então tudo isso, eu escaneei tudo isso, que isso prova realmente que nós somos uma família, que a gente é realmente casado, que a nossa relação é legítima, né? Então basicamente você precisa provar que o seu relacionamento ele é legítimo. Se você não provar e o agente lá na entrevista vê, né, que é cilada, que não é real o casamento, ele vai negar a sua residência permanente. Hasta la vista, baby. Juntei tudo isso. O que mais, gente? Carta nossa que a gente troca.
screenshot print screen, gente. No Brasil a gente chama de print screen. Tirar um print screen, que na verdade não é print screen, é screenshot. Então quando a gente fala de tirei um screenshot, quando a gente fala tirei um print screen é errado. Mas no Brasil a gente fala print screen. Enfim, print screen de conversas nossa no WhatsApp. Enfim, juntei o calhamaço, mandei em fevereiro. Então como funciona, né, o processo? Todo o processo inicial, né, a Bárbara mandou a versão digital do processo, muita coisa digitalizada, e ainda assim, ela montou tudo, eu mandei tudo pra ela online, ela imprimiu tudo, ela organizou tudo, tipo, cada form, né, que você tem uma forma que você preenche para sua permissão de trabalho, uma forma que você preenche para sua permissão de viagem, uma forma que você preenche que é, né, da sua residência, a outra forma que você preenche, sei lá, gente, 500 mil formas. Ela preencheu tudo, cada forma precisa ter uma capa dizendo exatamente o que tem lá dentro. Ela preencheu tudo, imprimiu tudo, organizou tudo, mandou tudo aonde eu tinha que assinar, aonde o Brian tinha que assinar, aonde nós dois tínhamos que assinar. Porque, gente, se você perde uma assinatura, se você erra uma data, eles mandam de volta. E se o seu caso ficar indo e voltando, corre o risco deles sim dizerem, olha, querida, não queremos mais. A imigração ela é bem temperamental. Enfim, e aí ela me mandou, ou seja, o processo foi, eu mandei todos os documentos para ela, online, via Google Drive, ela preencheu tudo, ela imprimiu tudo, ela conferiu tudo, e aí ela me mandou pelo correio o pacotão de volta, dizendo aonde eu tinha que assinar, e aí eu imprimi todas as nossas fotos, coloquei num Ziploc, bumba. E aí você precisa pagar o processo também. Então você pode pagar por cartão de crédito, o que, gente, não é muito indicado, porque como é um valor relativamente alto, acontece muitas vezes da imigração descontar no cartão de crédito, mas aí o banco pensa, opa, uma fraude, vou bloquear. E aí eles bloqueiam o pagamento. E aí a USCIS manda de volta o seu processo. E aí nesse rolê de mandar de volta, você mandar de volta, e aí eles decidirem quando é que eles vão olhar o seu processo de novo, o seu processo pode atrasar demais. Então, sabendo disso, eu optei pela Money Order. Money Order é um cheque que você vai no correio daqui, e aí você paga o correio, e o correio te dá um cheque, que é um cheque que vale para muita coisa, inclusive o USCIS. Eu ia falar só para coisas federais e tal, mas não, ele vale para outras coisas também. E aí comprei duas money orders, duas eu acho. Preenchi os valores exatos, porque uma era para biometria, eu acho, e porque aí você vai precisar fazer a biometria também, eles vão marcar, esse é o próximo passo. Montei todo o processo e mandei. Bom. Cada estado dos Estados Unidos são 3 ou 2 offices da USCIS. Então todos os processos eles vão para esses lugares. O meu acho que foi DC, Washington DC. E aí mandei para lá. Tá? Todo mundo vai para o mesmo lugar. E aí de lá eles vão olhar o processo, descontar o cheque, ver se tá tudo certo e aí eles distribuem para os seus estados. Então, dependendo do estado que você vai começar o seu processo, ele pode demorar mais ou pode demorar menos. Então, estados que tem muito imigrante, né, como por exemplo, sei lá, Flórida, Miami, Boston ou New Jersey, né, que tem muito imigrante, o processo ele tende a demorar mais, porque é mais gente dando entrada no processo, né? Só que, gente, eu vim para Porto Rico, né? Porto Rico, para vocês terem uma ideia, gente, aqui onde eu moro, de brasileiro, por exemplo, só tem 2, 3 comigo. Acho que já encontrei um ou outro, mas, gente, não tem. E aí existe uma outra galera, uns brasileiros que moram em San Juan. E, gente, se der 200 pessoas é muito. E aí não só brasileiros, né? Tem muita gente que vem pra cá da Europa, do
Gente, ó, eu pensando de novo como é que fala em português. República Dominicana, do Haiti, do México. Tem, mas não é muito, né? E aí, enfim, descontaram meu cheque, eles descontaram o cheque, tudo isso aconteceu em 5 dias. E aí mandaram para Porto Rico. E aí nessa, foi quando mandaram para Porto Rico que eu fiquei, gente, esse processo vai demorar uma eternidade, né, gente? Para quem já foi pro Caribe, sabe que o tempo no Caribe, ele rola um pouquinho mais lento, gente. Tudo aqui é mais lento. É o rolê da praia. Falei, gente, agora lascou. Vai demorar 10 anos para esse povo ver o meu caso. Então, quando eles distribuem, você automaticamente entra numa fila. Então, essa fila é para quê? Para você agendar a sua biometria, né? Que é ir lá tirar as suas digitais. E aí, depois, vem a outra parte do processo. Gente, com 1 mês, eu recebi as cartas, você recebe, acho que são 5 cartas. Então essa primeira carta, ela já diz, olha, aceitamos o seu processo, ok. Então isso significa que o quê? Eu estou esperando o meu ajuste de status. Então, ou seja, eu não estou mais ilegal, tudo bem, né? Ou não estou fora de status, né? Não estou fora de status, não estou ilegal, tô tudo bem pra ficar aqui. Porque quando eu casei, eu não estava fora de status ainda. Mas quando eu me mudei para Porto Rico, já tinha dado os 6 meses da minha segunda extensão do meu visto. Então, tecnicamente, eu fiquei um bom tempo aqui fora de status. Enfim, agendaram a minha biometria com 1 mês. E eu já tava, gente, abençoada. Né? Porque muita gente espera tipo 6 meses para fazer a biometria. Agora tá indo muito mais rápido, mas eu acompanho nesse grupo, né, do Casei Agora. E aí eu entrei também em outros grupos de pessoas do mundo inteiro passando pelo mesmo processo. Gente, demorado, viu? É muito mais demorado ainda, principalmente para as pessoas que são das Filipinas, para as pessoas que são do Middle East, né? Enfim, outro rolê. E aí agendaram a minha biometria. Eu fui, tirei lá as biometrias. E aí o próximo passo é o quê? Você vai esperar para entrar na fila da entrevista. Gente, essa espera pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, pode demorar 1 ano e meio, pode demorar mais, né? Nesse meio tempo eles podem, sei lá, pedir mais documento. E aí depois da biometria eles vão aprovar o seu combo. O que é o combo? É a sua permissão de trabalho, é o seu Social Security Number, que é o nosso CPF, e a sua permissão de viagem, né? Que é a sua parole. Gente, coisa engraçada sobre a parole. Quando eu falava pro Brian esse termo chamado parole, ele ficava tipo, ai, é estranho você falar isso, porque parole é a permissão, por exemplo, sei lá, uma pessoa no Brasil, por exemplo, que tá presa, e aí essa pessoa ela recebe uma permissão para sair da cadeia, isso se chama uma parole. Então pra ele era meio estranho, falar, não, gente, eu sou criminosa, não, tá? Enfim. E aí você entra nessa fila, né, pra agendar a sua entrevista. E aí, gente, eu fiz a minha biometria, 5 dias depois eles aprovaram esse documento aqui, ó. Dá pra vocês verem? Que é a minha permissão de trabalho, gente. E aí eu fiquei tipo, gente, o que tá acontecendo? Né? Eu tô preparada pra esperar mais 1 ano aqui, gente. O que tá acontecendo? Recebi a minha permissão de trabalho. E aí, com a permissão de trabalho, eu já recebi também o meu social. Mas eu não recebi o quê? A permissão de viagem. Que era o que a gente queria. A gente queria vazar daqui. Não rolou. Por quê? Como agora os Estados Unidos estão no momento que eles precisam realmente de pessoas para trabalhar, né? Tem, gente, muita vaga de emprego, pouca gente para trabalhar. Eles estão aprovando, assim, ó, permissão de trabalho a rodo. Só que eles não estão aprovando a parole. Por quê? Eles não querem que as pessoas saiam para ir viajar. Eles querem que as pessoas fiquem e trabalhem e gerem dinheiro pro país. Não recebi a minha parole. Triste.
Mas tudo bem, já tava feliz que, gente, recebi a permissão de trabalho, recebi a minha social, então tava pronta para ir trabalhar, já tava com esse documento, eu já poderia tirar o quê? Isso aqui, que é a minha habilitação para dirigir. E aí isso foi março. Quando foi já no final de março, eu recebi a notificação no aplicativo, porque eu tinha 2 aplicativos que eu acompanhava todo o processo, que agendaram a minha entrevista, gente. Agendaram a minha entrevista pro dia 21 de abril. 22 de abril, meu aniversário. Aí pronto, falei, agora agendaram o trem. Eu preciso correr para fazer o quê? Os exames médicos. Os exames médicos, você precisa fazer, acho que são, sei lá, alguns exames. Porque se você tem doenças como sífilis, acho que é hepatite, sífilis, tuberculose, que eram bem nada a ver, assim, tuberculose. Você não está apta para ter o green card. Eles vão conferir todas as vacinas, eles têm as vacinas aqui que você precisa tomar. A vacina é uma delas e obrigatória. Você não se torna residente permanente dos Estados Unidos, a menos que você tenha exceção médica, essas coisas, mas você precisa estar com todas as vacinas em dia. Então, agendei o médico. Aí fui no médico, levei aquela traduçãozinha que eu fiz com a minha carteira original das minhas vacinas, a tradução, e aí ele viu, faltava uma, gente, que eu tenho certeza que eu tomei essa vacina quando eu era criança, que é a de varicela, que eu acho que é o nosso sarampo. Enfim, paguei para tomar essa vacina, doeu, confesso que doeu. Não no bolso, o braço. E aí ele pede exame de sangue, que é exatamente o exame para comprovar que eu não tenho, né, que você não tem sífilis, acho que é sífilis, gonorreia e tuberculose, hepatite. Sífilis, gonorreia, não gonorreia. Sei lá, sífilis, hepatite e tuberculose. São esses 3 exames. Se você não tiver, né, de acordo com os exames, fica em pausa, porque aí você pode fazer o tratamento, e aí eles só vão te dar o green card quando você mostrar que você não tem essas doenças. Enfim, e aí ele sela tudo num envelope, ele preenche uma form nova com todas as suas informações, ele atesta que você tá tudo bem pra ir, e aí ele sela, você não pode abrir esse envelope, enfim, vai pra entrevista, a tão temida entrevista. Nós chegamos no office da USCIS, que é lá em San Juan, ou seja, 2 horas dirigindo. Mas aí a gente acabou indo e eles marcaram, sei lá, 8 horas da manhã, gente. Quem tá preparado para uma entrevista dessa 8 horas da manhã? Então a gente foi no dia anterior, viajou para San Juan no dia anterior. A gente saiu, foi beber, foi se divertir, foi celebrar, né? Porque finalmente a entrevista tinha sido marcada, esse inferno ia passar na minha vida. Passar, né? Porque não é que marcou a entrevista, porque estou indo para a entrevista, que significava aprovação, né? Eles têm todo o direito de olhar e falar, olha, não tenho evidência suficiente, precisa mandar mais. Ou eles podem dizer, é golpe, negado. Mas assim, eu tava muito confiante, é óbvio, né, gente, que a gente fica nervoso, a gente fica ansioso. Eu fiquei principalmente antes, né, no dia anterior, porque principalmente, ai meu Deus, estão todos os documentos aqui, eu trouxe tudo, né, eu passei com o Brian principalmente datas, né, porque ela ia perguntar bastante, né, quando a gente se conheceu, como que foi o pedido do casamento, como que... Eles fazem, gente, várias perguntas, assim, principalmente se eles desconfiam que o relacionamento de vocês não é legítimo. Eles fazem umas perguntas muito aleatórias, assim, sei lá, eu tive uma amiga que o cara perguntou qual que é a cor da cortina do banheiro de vocês, porque eles precisam ter certeza que vocês realmente são casados, que vocês realmente se conhecem, que vocês realmente vivem juntos, principalmente, né, gente, porque os Estados Unidos eu acho que é o país do mundo, assim, que é mais difícil de você conseguir uma residência.
né, que é o visto de residência permanente, principalmente até chegar à cidadania, né? Acho que é Estados Unidos, Japão, são países que é muito difícil, né? Então, a imigração dos Estados Unidos, gente, eles têm que ter certeza realmente que eles estão aprovando, né, um relacionamento verdadeiro, né, que eles estão dando a permissão dessa pessoa de viver, de trabalhar, enfim, depois de um tempo se tornar um cidadão americano, né? Não pode ser toda uma mentira, né? Apesar de, gente, existe muito. Enfim, gente, chegamos lá na USCIS, né? Você passa por todo aquele aparato de segurança, porque é um lugar federal, né? Então, gente, eles são bem paranoicos com segurança. Não estão errados, né? E aí a gente chegou lá, a gente passa de novo pela biometria, dá a nossa carta, eles mandam pra gente uma carta pelo correio, que é a nossa carta de agendamento, entrego para confirmar, né, que a gente tem a nossa entrevista lá marcada. Então só tava eu e o Brian, tinha mais um casal de duas pessoas, assim, jovens, tinha mais um senhor sozinho, né, então imagino que talvez ele seja viúvo, tava pra entrevista porque era viúvo, ou por alguma razão a esposa não tava, divorciou, sei lá. E era isso, gente, 3 pessoas pra fazer a entrevista. Tipo, gente, tinha ninguém lá pra fazer a entrevista. Falei, bom, maravilhoso, né? Vai ser rápido. Chegamos lá 30 minutos antes do horário marcado. Porque como eu já tinha ido fazer a biometria, então eu já sabia onde era o prédio, onde era o andar. Então, falei, a gente não precisa chegar lá tão cedo. Mas chegamos com 30 minutos de antecedência, né? Foi todo mundo, nós fomos os últimos. E aí pensei, gente, pelo amor de Deus, que esse agente esteja de bom humor hoje, né? Que seja uma pessoa legal. E, gente, bom, Porto Rico, gente, as pessoas são legais, né? Porto Rico, gente, se você quer morar num lugar que as pessoas, elas são simpáticas, que as pessoas, elas são solícitas, que as pessoas, todo mundo dá bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo ri, todo mundo um pouco feliz. Esse lugar é Porto Rico. Então a mulher chamou a gente, uma moça jovem, bonita, tava super grávida, então a gente já começou, e aí a gente ficou, mas gente, e aí, a gente vai falar o quê? Espanhol, português? Não, espanhol, português não, espanhol, inglês. Falei, não pode ser espanhol, né, porque o Brian não fala espanhol. Enfim, foi inglês a entrevista, não precisa de intérprete nem nada, né, você pode levar, se você não fala inglês, você pode levar um intérprete, você pode levar o seu advogado, sei lá. E aí já elogiei a barriga, a gente já começou a trocar ideia, ela elogiou, né, o nosso caso, porque estava muito bem montado, muito bem organizado. E na entrevista eu levei mais evidências, né, porque aqui você declara o imposto de renda em abril. Então, teoricamente, quando deu, acho que dia, sei lá, 5, 6 de abril, o Brian já preencheu os impostos dele, né, inclusive comigo nos impostos. Então levei isso, levei mais foto, porque não tinha muito o que adicionar, né, porque a gente, 2 meses e 12 dias, falei, gente, o que acontece em 2 meses e 12 dias, gente? Enfim, mandei mais o que tinha, né, porque acho que março foi nesses dias aí. Nós tivemos amigas que vieram, isso é outra coisa importante também, você mandar foto, né, dos seus amigos, a rede de relacionamento que vocês têm, que ele conhece os seus amigos no Brasil, que ele conhece a sua família, que ele conhece os seus amigos aqui, você conhece, enfim. Gente, a entrevista foi muito rápida, ela não perguntou absolutamente quase nada, não perguntou como foi o pedido de casamento, só perguntou onde a gente se conheceu, como a gente se conheceu, né, gente, nossa, foi no Tinder. Foi no Tinder, moça. E, gente, ela é jovem, né? As pessoas hoje sabem que
comum, muito comum, as pessoas se conhecerem através de redes sociais, através de aplicativos de relacionamento, né? Especialmente eu, sei lá, que sou super introvertida, eu que não sou rolezeira. Gente, a internet pra mim é um lugar perfeito pra fazer tudo, gente. Eu faço tudo na internet. Relacionamento não foi muito difícil. A mesma coisa o Brian, né? Então o nosso destino ali. Enfim, contei a história de como a gente se conheceu. E aí ela estava mais interessada em saber o quanto a gente estava amando morar aqui em Porto Rico. A gente falou onde a gente morou, que a gente morou na costa oeste, agora a gente está na costa leste, que ele trabalhou. Enfim, ela pediu os exames médicos, né, que é aquele envelope. Abriu, conferiu, digitou. Ela não me pediu mais evidências, não me pediu mais fotos, nem nada. Porque, como agora é tudo digital, se eu desse pra ela outro calhamaço de coisas, ela teria que escanear tudo. Ela falou, não, gente, tem mais do que suficiente aqui de provas que o relacionamento de vocês é legítimo, né? Até porque, gente, eu mandei 96 fotos. Foi muita foto. E aí foi isso. Ela deu parabéns pra gente, falou, gente, aprovado. Acho que a nossa entrevista durou, sei lá, 20 minutos. O tempo demorou mais a nossa entrevista por causa do sistema dela que estava lento. Então tudo que ela estava digitando estava muito lento. Aí ela falou, ela ainda falou, ai gente, fica um silêncio estranho aqui, né? Porque eu tô tendo que digitar tudo isso. Meu sistema tá lento. Era para ser mais rápido, mas... Enfim, ela deu parabéns. Falou, olha, hoje até o final do dia o aplicativo ele muda para aprovado. E em 7 dias você deve receber o seu green card em casa. Então eu recebi com 6 dias, chegou aqui pra mim, o famigerado, gente, como funciona isso aqui assim, ó, isso, famigerado, documento que mostra a minha residência permanente, caiu, válido por 2 anos, então quando der 1 ano e 8 meses, eu já posso dar entrada, né, no meu... Porque esse green card, quando a gente recebe o green card, a gente recebe de 2 anos. O de 2 anos, ele é uma residência permanente, mas temporária. E aí daqui 1 ano, agora bem menos, né? Sei lá, daqui 1 ano e pouco eu dou entrada no meu green card de 10 anos. Que aí é o definitivo. E aí depois do green card de 10 anos, eu acho que com 1 ano eu já posso aplicar para minha cidadania. Pode ser fácil assim e rápido? Deus abençoe que sim, gente, porque não é. Eu tenho amigas que estão esperando o green card dela de 10 anos, já fazem 2 anos. Porque aí você fica estendendo o seu green card. Mas sem o de 10 anos, você não aplica para cidadania. E eu e o Brian, a gente quer muito a cidadania. Eu preciso muito da minha cidadania porque eu quero voltar, eu quero morar em outro lugar. E com o green card, apesar de eu poder ir, voltar a trabalhar, fazer o que eu quiser, eu não posso morar fora dos Estados Unidos por mais de 6 meses. E a nossa ideia é passar 1 ano morando na Indonésia. A gente quer fazer Indonésia, Brasil, Malásia e Singapura. Malásia e Singapura, Indonésia e Brasil. Que, gente... Os melhores lugares, assim, em termos de emprego, de trabalho e de vida e de segurança e tudo, gente, não é nos Estados Unidos, tá? É legal aqui, é maravilhoso, mas, gente, não tá nos top lugares do mundo pra você viver, como, por exemplo, a Ásia. Tem muitos lugares, gente, como Singapura, como Malásia, e aí você tem New Zealand, você tem Austrália, vários lugares. Então, com o green card, eu até poderia passar 1 ano fora dos Estados Unidos. Mas se eu passar mais de 6 meses fora dos Estados Unidos, ele deixa de contar o período que eu preciso ter para aplicar para minha cidadania. Então, eu vou passar esse tempo aqui. Enfim, isso aí é papo para outro vídeo, gente. Mas a ideia é explorar outros lugares e morar em outros lugares. O Brian também quer a residência dele do Brasil, né? A gente quer nós queremos, né, ter pelo menos 3 cidadanias diferentes por questões de
de vida mesmo, de segurança, de impostos, enfim, gente, aí já é um rolê para educação financeira. Se você quiser saber, você deixa aqui no comentário que eu falo um pouco sobre isso. Sobre a importância de você ter mais do que uma cidadania, um passaporte na sua vida. Enfim, gente, e aí é isso. Green Card aprovado. Beleza, né? E agora? Esse é o nosso próximo vídeo. Dizer pra vocês, gente, que o fato de uma pessoa ter o Green Card não significa que ela ganhou na loteria, não significa que ela vai ter os melhores empregos, não significa que acabaram-se os dilemas da gente enquanto imigrante. Na verdade, muitos dos problemas, não, mas são problemas bons, tá, gente? São problemas? São. Causam ansiedade? Causam. Causa medo? Causa. São os probleminhas bons. Mas, gente, problema é problema. Esse é uma pauta para um próximo vídeo. E aí, gente, foi basicamente isso. Num período de 2 meses e 12 dias, eu fui aprovada pro meu Green Card e me tornei residente permanente em 2 meses e 12 dias. Então, lembrando, fatores que contribuíram para que fosse rápido. 2022, o ano que a USCIS se tornou basicamente digital, mais digital. Porto Rico, gente, sim, casar em Porto Rico conta, é mais rápido, você dá entrada no processo aqui é mais rápido, porque não tem muita gente passando pelo mesmo processo, tanto que uma amiga minha casou com um porto-riquenho e eles se mudaram aqui para Porto Rico. Gente, tem muita gente mudando para Porto Rico, tá? Principalmente muita gente milionária por questões de impostos. Então, gente, tem muita gente mudando. Mas, enfim, ela casou com um porto-riquenho, eles moram aqui em Porto Rico, só que ela deu entrada no processo dela em 2021. Novembro de 2021 foi o dela. Então o dela ficou empacado naquela leva da era do papel. Mas ainda assim, a entrevista dela marcaram 1 mês depois do meu. Então foi novembro. Em 6 meses ela pegou o Green Card dela. Então, gente, foi muito rápido também. Então, Porto Rico é um bom lugar para dar entrada no processo, para casar, dar entrada no processo. Para viver também, né? Bom, próximo vídeo falando em viver em Porto Rico, eu vou falar sobre, gente, a imigração em Porto Rico, né? Quando você vem do Brasil, quando você vem de qualquer lugar do mundo, Porto Rico, gente, é Estados Unidos. Então, a imigração é a mesma. Tô fazendo isso aqui, gente, que eu tô dando uma alongada já faz um tempo que eu tô aqui. Vocês também. Obrigada, gente, por terem ficado até o final. Não esqueçam, inclusive, de deixar um like, subscribe, coraçãozinho, botãozinho pra cima. E deixa um comentário, me deixa aí saber o que você quer saber sobre Porto Rico. Eu já tenho bastante gente me perguntando sobre emprego, eu vou falar disso aqui também. Mas no próximo vídeo eu vou falar sobre como é passar pela imigração, se é mais tranquilo, né, do que entrar pelos Estados Unidos, apesar que Estados Unidos. E a minha irmã, ela gravou um vídeo, ela passou por essa imigração agora em janeiro, então vou colocar junto com o meu vídeo o depoimento dela contando como foi para ela passar pela imigração aqui de Porto Rico. Gente, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, não sei qual é o horário que você está assistindo esse vídeo. Vejo vocês em breve, espero que tenham gostado, boa sorte, muita luz, beijo.